Decidi vender os meus fundos de papel. É uma decisão por impulso, mas eu já havia comentado com vocês aqui no canal em que eu iria vender a minha carteira de papel. Nesse vídeo eu vou te contar o que realmente fez com que eu tomasse essa decisão de vender a minha carteira de fundos imobiliários de papel. Quando a gente começa a investir, o que a gente pensa é nos rendimentos mensais, o que paga mais ali, né? Nos dividend yield, que chama. Eu sei porque eu também era uma dessas. E assim, eu observava muito o que pagava mais para mim. Só que ao passar do tempo, com informação, com buscando ali conhecer mais os fundos imobiliários, percebi que não é somente o dividend yield que importa, não é somente a quantidade de pessoas que tem no fundo que importa. Existem dois fatores em que me fizeram tomar essas atitudes. Esses dois pontos em que eu irei te informar, eles não ficam visualmente para você, escancarado ali para você no momento, quando você vai começar a investir. Tenho duas observações aqui para fazer de dois fundos bem conhecidos em que me fizeram comparar entre um e o outro e tomar essa decisão. E eu fiquei assim chocada porque há muita diferença entre um e o outro, principalmente nisso que a gente vai estar observando. Vamos aqui no Status Invest, que é onde tem os portfólios relatório dos fundos. Isso é muito importante você estar atento para os relatórios dos fundos. Esse relatório, ele fica bem aqui nessa parte dos portfólios, visto que esse do MXRF11, ele está bem recente, ó, dia 2/9, ou seja, semana passada. Então, eu já abri aqui os meus dois relatórios que a gente vai analisar, que é do MXRF11 e PTS11, dois fundos aí muito conhecidos que a gente vai estar analisando agora com vocês. Não sou profissional da área, mas eu gosto dessa parte, então assim, eu aprendi bastante com o professor Mira e também com o professor Baroni. Vindo aqui nessas informações gerais do fundo, já temos uns dados bem aqui importantes aqui do lado esquerdo. Olha só, CPTS, taxa de administração, menos de 1%. Ok. Só que quando a gente olha aqui para o ladinho, a gente tem a taxa de gestão, que também é quase 1%. Mas aqui embaixo, ó, um pouquinho mais embaixo, temos 15% do rendimento distribuído que excedeu o valor do CDI. Como o CDI está muito alto, sempre vai exceder esse valor, ou seja, o fundo vai ter muita despesa para poder pagar. Isso é o que veremos bem na nossa análise quando a gente descer aqui mais um pouquinho na página número 8. Então, aqui, ó, só de taxas o fundo paga para os seus administradores cerca de quase aí 17% de despesa para os seus administradores. Será que isso faz diferença nas despesas do fundo? Aqui na página de número 8, em resultado do mês, resultado financeiro do fundo. Deixa eu vir aqui e pegar minha calculadora. Só colocar aqui a calculadora, fica mais fácil. Pronto, já me deu aqui a calculadora. Então, aqui ó, a gente vai observar. Nessa segunda linha cinza está as despesas. Entendido isso, a gente vai pegar e calcular aqui, ó, 59.151.066 dividido pelas receitas do fundo, que é 246.164.813, igual a o fundo está com despesa de 24% em um fundo que é atrelado à dívida. Beleza. Só que mais de
da metade aqui, ó, são despesas dos administradores. Se a gente multiplicar aqui, ó, vezes 100, a gente encontra aí um número inteiro de 24. 24% são as despesas desse fundo. Agora a gente vai vir aqui para o relatório do MXRF11. Descendo aqui um pouquinho, muda aqui um pouco, cada administrador muda um pouco da sua interface do relatório. E estar tudo bem. A gente encontra facilmente aqui, ó, o administrador é pelo BTG Pactual, com a taxa de administração de menos de 1%, aplausível, muito bom. Apesar de que seja um pouquinho aí a mais, mas não faz tanta diferença. Porque ele não tem a taxa de performance. Se tem, não está em relatório e nem a taxa de gestão. Eu não entendo essa parte aqui, ó, de gestor XP, muda um pouco o banco. Não sei se isso é bom ou ruim, mas aqui na nossa página de número 4, a gente já tem as despesas e as receitas. Bem, vamos aqui de novo para nossa calculadora e vamos ver. Vamos tirar a prova real. Ele é um fundo de papel e aqui, ó, está 7.191.197. Coloca dividindo pelas receitas do fundo, que é 535.294.373, igual a, multiplicando também por 100, para a gente encontrar o número inteiro, menos de 8% é o que o fundo MXRF11 tem de despesa nos últimos 12 meses. E é o único que vai ficar na minha carteira, porque todos os outros que eu vi passou muito de 20%. E isso não é aceitável para mim. Quando vocês forem analisar os fundos, quando tem esse parênteses aqui, ó, significa que o saldo é negativo. Que tem outra observação aqui no CPTS que eu estava analisando, que cadê? Os devedores do estado de CRIs é 87%, o que se torna um fundo arriscado. Por isso que eu estou querendo tirar um pouco desses fundos da minha carteira. Esse vídeo não é uma indicação de venda para você, mas é um aprendizado de lógica, porque se o fundo ele não possui dívidas extras, mas se está pagando muito seus administradores, esse fundo ele corre risco. Então, assim, antes que ele corre risco, eu já irei vender as minhas cotas. Hoje, para mim poder estar aprendendo a ler relatórios, eu estou buscando aprender com os analistas de CNPI. São aqueles analistas que realmente podem te indicar um fundo. Estou aprendendo com eles e eu não me lembro se foi com o professor Mira ou foi com o professor Baroni que eu vi que eles falaram que ali no máximo o que é aceitável para um fundo de papel em que não tem muitas dívidas é uma taxa de administração ali de no máximo entre 12% e 15% e
as dívidas estão ali entre no máximo 20% do valor da receita. E muitos fundos aí que eu venho observando passou de 20%, passa de 25%. Então, assim, o que me ligou o alerta para vender. Só que, embora eu não irei vender precipitadamente, eu não irei vender assim, decidi vender, eu vou vender mesmo com um risco. Não é dessa forma, porque quando eu iniciei, eu já comecei observando fundos bons para estar na minha carteira naquele momento. Então, assim, se eu aprendi algo que eu posso estar mudando, então, assim, eu sei que quando ele começar a ter pelo menos ali 5% do valor que eu paguei, acima do valor que eu paguei, eu irei vender. Então, fica aqui a minha lógica de raciocínio em que eu tomei a decisão para que eu possa estar vendendo as minhas cotas. Não serão assim de um dia para o outro, até porque eu não estou precisando, irei mantê-las não até o valor patrimonial dela, alcançar o valor patrimonial, mas me pagando pelo menos aí 5% acima do que eu paguei em cada cota. E isso vai ressaltar de que é importante você estar comprando na baixa, para que quando você precisar vender, você venda com lucro e não prejuízo. Esse tipo de assunto te interessa? Já deixa se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para o YouTube entregar o meu conteúdo para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto.